Você sabia que logo após a queda do regime militar, houve um movimento sistemático de apagamento e envergonhamento da direita no Brasil? Aliás, você já se perguntou por que foi só em meados, a partir de 2013, no movimento Fora Dilma, que o Brasil ouviu, depois de muito tempo, o termo direita? Mas antes de entrarmos na história e entendermos o apagamento sistemático e envergonhamento da direita no Brasil, veja esse vídeo do Lula para você entender um pouco a estratégia. A gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Para entender esse processo, nós precisamos voltar ao regime militar, de 1964 a 85. Naquele período, os militares eles acreditavam que, a reprimir os grupos armados como MR8, ANR e VAR dos Palmares, eles tinham vencido o comunismo no Brasil. O erro, pessoal, naquela época, numa forma de democratização, eles deram as universidades para os grupos militantes. Enquanto acontecia esse processo, a esquerda mundial já tinha mudado sua estratégia. Com a queda e o prestígio da União Soviética e o fracasso da luta armada, os intelectuais eles passaram a seguir o pensamento de Antonio Gramsci, que eu até já falei em um vídeo aqui para vocês, que a revolução ela não seria pelas armas, mas sim lenta, cultural, conquistando as mentes. Com a abertura política e o fim do regime militar, iniciou-se no Brasil uma guerra de narrativas, pessoal. Aquilo que o povo clamou como revolução passou a ser ensinado nas escolas apenas como golpe. E os feitos do regime militar, como a industrialização acelerada, usinas hidrelétricas, expansão do ensino técnico e as universidades, obras, infraestrutura, o crescimento econômico que nós vivemos naquela época, foram simplesmente apagados da memória oficial. O milagre econômico foi chamado de outras coisas. O que eles ensinavam é que o regime militar foi apenas tortura, censura e repressão. E assim o termo direita ele passou a ser associado automaticamente ao autoritarismo e à violência. Naquele momento criou um cenário perfeito para o ódio às ideias conservadoras nas mentes, ou seja, precisávamos reescrever a história. Nesse contexto, os partidos que tinham alguma ligação com o regime, como PDS e depois PFL, começaram a negar o rótulo de direita e preferiram se chamar de centro ou centro-esquerda. Esse fenômeno, pessoal, ficou conhecido como um envergonhamento da direita. Quando havia um envergonhamento, a esquerda ganhava hegemonia cultural na política. Lá nas décadas de 80 e 90, Lula se consolidou como porta-voz da resistência democrática, enquanto a direita sumia cada vez no mapa. E paralelamente, pessoal, nesse período posterior, houve o Foro de São Paulo, criado por Lula e Fidel Castro nos anos de 1990, que reforçava as estratégias alinhadas com políticos da América Latina numa visão socialista. Ou seja, se uniram todos os socialistas, vamos apagar a direita, para implementarmos o pensamento de luta de classe, para que quando chegarmos com o socialismo ou com a ditadura ou com o autoritarismo, todo mundo pensar, é isso que a gente quis, porque a direita é tortura. E durante anos o que restava no Brasil era apenas um teatro político. Não existia mais direita. O que nós tínhamos era uma rivalidade entre PT e PSDB, uma rivalidade que muitas pessoas acreditavam que era real, mas agora com a união de Lula e Alckmin descobriram que todos faziam parte do mesmo teatro. A crise política, a corrupção, Lava Jato e o impeachment da Dilma Rousseff abriram um espaço para algo novo. A direita voltou e deixou de ser envergonhada. Pela primeira vez em décadas, uma parte expressiva da população começou a se identificar abertamente com ideias conservadoras, liberais e que são de direita. E hoje as pesquisas mostram que mais de 40% dos brasileiros já se assumem de direita ou centro-direita. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, através desses fatos históricos, onde eu conto sobre o que aconteceu em 1964, é que todas as ideias que nós temos são comportadas por aquilo que é traduzido na nossa mente. E agora o que nós vivemos no Brasil é apenas um apagamento da história. O que eu conto para você, você não vai ver, por exemplo, nas escolas, em meios de comunicação falando sobre o assunto, porque é necessário que agora você identifique como mal, você identifique como ruim. Não é à toa que do nada eles querem acabar com o que eles chamam de extrema direita e eles nem sabem explicar o que é isso.